O cérebro que quer farmar aura. O que a neurociência da presença revela sobre suas decisões? Milhares de pessoas reunidas. Isso é o acontecimento atual. Todas com o objetivo de assistir uma coisa só. Quem tem mais presença? Sem cantar, sem dançar, sem competir em nada mensurável, só andando, sendo observado. Parece só mais uma onda da internet, mas e se eu te dissesse que isso revela um dos mecanismos mais antigos do cérebro? Sim, não é sobre aura, é sobre status. E status para o cérebro nunca foi estética, sempre foi sobrevivência. Oi, eu sou Cliciane Monteiro, especialista em neuropsicologia, mestre em gestão de projetos e mentora de pessoas há mais de 10 anos. Esse é o Laboratório das Decisões Estratégicas, um canal onde a gente fala de como o seu cérebro decide. E nesse episódio eu vou te mostrar por que a busca por ser percebido pode ser um mecanismo herdado e não apenas vaidade. E como esse mecanismo influencia nas decisões que você provavelmente atribui à sua personalidade. Começando aqui, o primeiro ponto é um alerta. O cérebro sempre mediu hierarquia. É isso mesmo. Existe uma ideia comum, que status sociais é invenção de redes sociais. Mas muito antes do feed, muito antes da internet, o cérebro já monitorava quem ocupava posições com maior influência dentro de um grupo. Durante milhares de anos, pertencer a um grupo era condição de sobrevivência. Isso mesmo, literalmente sobrevivência. Bausmetters e Laurie demonstraram que a necessidade de pertencimento, veja bem, funciona como uma motivação humana fundamental nas nossas vidas. Não é um capricho social, mas um sistema tão básico quanto fome e sede. Vou repetir, um sistema tão básico quanto fome e sede. O primatólogo Robert Sapolsky, ele documentou hierarquias de status alteram literalmente a fisiologia de quem as ocupa. Como é essa fisiologia? O cortisol, testosterona, risco cardiovascular. E isso não é uma metáfora do comportamento. Não, gente, isso é biologia de posição social. Por isso, hoje, você consegue perceber em segundos quem transmite liderança, segurança. Não existe uma região cerebral de aura ou da aura. Existe um cérebro extremamente treinado para detectar sinais de status, porque durante toda a história, ler esse sinal certo, com precisão e na velocidade certa, foi uma questão de acesso aos recursos, à proteção e a parceiros. Quando você observa alguém que considera carismático, o seu cérebro não faz apenas uma avaliação racional. Exatamente, o cérebro, os neurônios, principalmente o neurônio espelho, eles simulam internamente movimentos e expressões daquela pessoa, como se parte de você estivesse ensaiando o mesmo papel. Ao mesmo tempo, veja bem, o sistema de recompensa responde ao reconhecimento social percebido. E aqui vale uma correção que esse canal sempre faz. Dopamina não é sensação boa em si.
Dopamina é a antecipação e o sistema perguntando: vale a pena buscar? Vale a pena de novo? Vale a pena ir atrás? E quem sustenta a sensação de pertencimento depois é a outra orquestra. Sim, que eu já te falei também, que são a serotonina, endorfina, ocitocina. Cada curtida, cada comentário, cada sinal de reconhecimento ativa o circuito de antecipação. E o cérebro aprende rápido. É o mesmo princípio que Anne Gabriel descreveu na formação de hábitos. Ela diz assim, ó: repetição com recompensa vira comportamento automático. E eu vou te dizer o ponto da virada, que não é usar redes sociais. Não, exatamente, é buscar reconhecimento ou gostar de ser notado. O humano, o ser humano, não precisa ser eliminado. O ponto da virada é quando a pergunta interna muda de forma silenciosa. Ela vai alterar assim: quem eu sou para como eu preciso parecer para continuar recebendo esses sinais. Aí que mora o perigo. Quando isso acontece, decisões de carreira, de posicionamento, até de relacionamento, elas passam a ser calibradas por uma métrica externa. O que os outros vão dizer. E não pela coerência entre o que você faz e quem você é. Entendeu? Então, farmar aura é uma coisa muito antiga, uma necessidade primária e que já existe bem antes das redes sociais. E eu trago agora o terceiro ponto. Uma história verídica, alguém que não existe, mas que eu já encontrei dezenas de vezes. Um profissional competente, bem avaliado, que ao longo de alguns anos começou a tomar decisões de carreira, pensando em como aquilo seria percebido por quem o observava. Seja seus colegas, seus líderes, uma audiência online, ela foi crescendo e esse profissional, ele recusou uma mudança de área que fazia muito sentido para ele. Mas a recusa foi porque não combinava com a sua imagem atual, aquela que ele havia construído. Então, ele aceitou um projeto que não tinha real interesse, porque o reconhecimento imediato era maior. Pensa bem, quando perguntei o que ele realmente queria construir e não a versão que ele queria ser percebido, ele levou um tempo para responder. Exatamente, se perdeu entre o que os outros esperam dele, acham dele e o que ele realmente é. Presença real nasce da coerência entre o que você diz, como você se comporta e o que você realmente valoriza. A aprovação é só o ego disso, e o ego muda de direção conforme o vento. Isso, exatamente. E como diria Carl Jung, quem olha para fora sonha, e quem olha para dentro desperta. Se você percebeu que parte de suas decisões recentes foram calibradas mais pela plateia do que por você próprio, olha só, a sua régua ela tem que ser calibrada. E se você quer entender especificamente onde isso está acontecendo na sua trajetória, o link para uma conversa de diagnóstico está na descrição desse vídeo. Lembrando que todo esse conteúdo foi baseado em pesquisas científicas também disponíveis na descrição. Hoje eu fico por aqui, foi um prazer ter você comigo.